para a aula sobre o intestino e o equilíbrio da saúde do corpo e da mente, né? E começando aqui falando para vocês que o intestino é o meu assunto favorito, né, nos últimos anos. Adoro falar sobre ele e cada vez mais percebo a importância da saúde intestinal para o todo, né? Tanto para a nossa saúde física como emocional e mental. Então, acredito que você já tenha ouvido falar, né, nesses termos, assim, de que quando alguém está enfesado é porque está cheio de fezes. E isso diz muito já sobre essa palestra, sobre esse tema. E realmente ninguém pode estar feliz, alegre, equilibrado emocionalmente se não foi ao banheiro, né? Se não está com o intestino limpo, principalmente, né? Esvaziado de toda a toxina que a gente junta, né, ao longo do dia e tal. Mas isso não é somente o que determina a saúde intestinal. Então não é só o fato da gente ir no banheiro todo dia, uma vez, duas ou três, que determina que realmente temos um intestino saudável. A gente tem várias funções intestinais que devem ser realizadas diariamente, né? Digestão, absorção de nutriente, hidratação, desintoxicação, produção de vitaminas, vitamina B12, por exemplo, é produzida ali, produção de hormônios e neurotransmissores, né, que é um pouco que a gente vai focar hoje, né, que atuam ali na saúde mental e emocional. Então, para todas essas funções que a gente vê acontecendo, que às vezes a gente nem lembra que existem, né, mas desde a nossa saúde da pele, nosso cabelo, nossa unha, nosso coração bombeando sangue, nosso fígado, nosso intestino como um todo, né, como estrutura também, a estrutura dos ossos, tudo isso precisa de nutriente para funcionar, para existir, né? Não tem nada no nosso corpo que não seja nutriente, formando tecidos, órgãos e sistemas. E às vezes a gente também não enxerga essas coisas que estão circulando no sangue, né, que também precisam de nutrientes, né, como os neurotransmissores, por exemplo. E esses nutrientes precisam ser absorvidos na mucosa intestinal, né? Então, quando a gente come um alimento, mesmo mais maravilhoso que seja, enquanto ele não for digerido e absorvido pelo intestino, ele está fora do corpo, ele ainda não está no sistema sanguíneo para ser distribuído pelas células, pelos tecidos, pelos órgãos. Então, a gente precisa entender o que é isso, né? Que realmente a gente precisa otimizar, manter essa possibilidade de absorção intestinal para ter esse nutriente disponível. Senão, de nada adiantou a gente ter uma alimentação ótima. E muitas coisas atrapalham essa absorção. Muitas coisas que a gente come hoje, que a gente faz hoje, ou que a gente já fez, já comeu durante a vida, ou coisas que a gente já teve contato, né, que já desestruturaram o nosso organismo. Então, a absorção depende do equilíbrio da microbiota intestinal, né, das bactérias que vivem ali, e da mucosa intestinal. E que também vai determinar a nossa saúde mental e emocional. Aí depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, primeira coisa, a saúde da microbiota. O que é a microbiota, né? São as bactérias e fungos e tudo que vive ali no nosso intestino. Então a gente tem mais micro-organismos no nosso intestino, no nosso corpo, do que células, né? Isso é bem importante de saber, porque na verdade é isso que define o nosso comportamento. Né, já falando um pouquinho da questão mental e emocional. Então, os nossos maus hábitos alimentares, nossos maus hábitos de vida, né, o fato da gente às vezes estar estressado, não dormir, ter toxinas circulando no corpo, estar em contato com muitas toxinas, isso causa um desequilíbrio na microbiota, né, muda o pH, a acidez ali do meio intestinal e mata bactérias boas que vivem ali, que fariam toda essa coisa benéfica para o nosso organismo, né, de produção de nutrientes, de digestão e de neurotransmissores e tudo, e aumentam parasitas, fungos, bactérias do mal, ou que não eram do mal, mas que viram do mal a partir do momento que elas ganham força. E aí elas ganham força quando o ambiente está tóxico, ácido, né, e sem as bactérias do bem ali. Então, nesse momento, a gente passa a ter uma mudança de comportamento, porque esses micro-organismos, eles se espalham pelo corpo também e eles pedem comida, né? Então, aquela compulsão, né, por algumas coisas específicas, principalmente carboidratos e açúcares, elas são decorrentes desse aumento, geralmente são decorrentes desse aumento de fungos, bactérias e parasitas no intestino.
porque a energia é fácil, é comida fácil. Então assim, sã consciência, ninguém precisa de açúcar para viver, ninguém precisa de açúcar branco, de pão, né, de macarrão. A gente quer essas coisas em exagero, né, com essa avidez, quando a gente tem aumento dessa população maléfica no nosso intestino. Né? Então a gente pode conseguir carboidratos ou energia, né, através de frutas, de raízes, de feijão, de cereais, né, até de gorduras, né, boas, que podem ser transformadas em energia e de proteínas também. Então essa compulsão por carboidrato simples, ela é geralmente decorrente desse desequilíbrio da microbiota que a gente chama de desbiose intestinal. E essa desbiose, ela vai causar uma série de problemas consequentes, né? A deficiência de nutrientes, porque a gente depende da microbiota para manter essa absorção intestinal, né? Então, para ter nutrientes que vão formar inclusive neurotransmissores, né? Tudo isso que eu falei, né, de tecidos e células, desde os pés à cabeça, e os próprios neurotransmissores. Então, a serotonina, a dopamina, enfim, precisam de aminoácidos, de gorduras boas, de magnésio, de zinco, de complexo B, tem vários nutrientes envolvidos na produção de neurotransmissores pelas bactérias do intestino e outros sistemas, né? E pelo próprio cérebro. Então, se a gente não tem esses nutrientes disponíveis, com certeza a gente não tem saúde mental. Né? Esse é um dos fatores, né? A ausência de nutrientes por conta de uma ausência de absorção intestinal decorrente dessa desbiose, né? E a própria microbiota desequilibrada, né? Esses fungos, parasitas e bactérias, eles também, além de comerem o próprio nutriente, às vezes, que forma esses neurotransmissores, eles comem os próprios neurotransmissores, né? Então a gente potencializa ainda mais o nosso desequilíbrio mental e emocional, causando irritabilidade, além da compulsão, né? Irritabilidade, ansiedade, agressividade, violência. Inclusive tem estudos já mostrando essa associação, né, de deficiência de nutrientes específicos com maior índice de violência, né, com criminosos, psicopatas, enfim, com essas doenças que causam, né, esses desequilíbrios mentais que acabam causando violência e pessoas violentas, né? Então, assim, por exemplo, né, a ausência de magnésio faz a gente ficar ansioso, irritado, ele acalma, né? O magnésio tranquiliza. E não é porque ele é um medicamento tranquilizante, é porque ele faz parte das nossas células, do nosso sistema saudável. Então, assim, tomar magnésio não é que você está ajudando, dando um a mais, né? Você está realmente dando a base. E claro que o ideal é a gente comer fontes de magnésio, por exemplo, né? Estou falando assim, no caso daí da produção de neurotransmissores, nesse caso em que a gente vê esse tipo de comportamento, de reação, né, de ansiedade, de agitação, de nervosismo, né, de muita coisa que faz a gente, às vezes, perder até o controle, né, ficar fora de si. Então, claro que o ideal é comer alimentos fontes de magnésio, né, os verdes em geral, os cereais, mais castanhas, oleaginosas. Mas só para vocês entenderem, então o nutriente ele é a base da produção de células saudáveis no nosso corpo. Ele não é um medicamento para melhorar, pode vir a ser um medicamento para melhorar algo quando a gente vê, né, que a gente está agora, na humanidade como um todo, está muito deficiente em nutrientes. E por conta de diversas coisas que a gente vai falar aqui, né? Algumas já falei, então toxinas, estresse, né? Esse monte de alimento industrializado, agrotóxico. Então tudo isso de anos para cá tem feito a gente ficar pobre em nutrientes mesmo. O solo está pobre em nutrientes, então mesmo sendo um orgânico é difícil da gente alcançar níveis desejáveis de vitaminas, né, para manter essa saúde. Mas então a gente falou aí dessa microbiota, como ela é importante para essa saúde como um todo, para a absorção de nutrientes e para a saúde mental. E aí como que essa microbiota age de fato para defender o sistema do corpo, né? Além dela
equilibrar ali o intestino, evitando a proliferação exagerada de fungos, bactérias do mal e parasitas, entrada de parasitas, ela vai preservar a saúde da nossa mucosa intestinal. Então, o intestino é aquele tubo, né, de 7, 9 metros, depende aí da pessoa, que está repleto, né, dessa mucosa que tem receptores para todos os nutrientes. Então a gente quer ser nutrido no fim das contas. Então o corpo ele faz de tudo para a gente ser nutrido e ter tudo, né, nos conformes ali dentro. E essa mucosa, ela é seletiva e impermeável, ou seja, só passa para o sangue e para os sistemas o que é nutriente, né, se a gente estiver com uma microbiota saudável, a mucosa saudável. Então a mucosa do trato gastrointestinal, né, desde a boca até ali o ânus, ela é revestida de vários sistemas. A gente tem o malte, por exemplo, né, que em cada parte aí do trato gastrointestinal, do trato gastrodigestivo, tem um nome diferente, mas ela é o tecido linfóide associado à mucosa, repleto de linfócitos que atuam na imunidade, na resposta alérgica. Então, muitas vezes a gente tem uma inflamação intestinal e responde com edema de glote, né? Ou, enfim, alguma ite aí, no nariz, no ouvido, na boca, todas essas ites que a gente conhece. E a gente tem o sistema entérico, né? O sistema nervoso entérico, que é uma rede de neurônios que se comunica também com todo o trato gastrodigestivo e com o cérebro. Então, não é à toa que a gente produz 90% da serotonina no intestino, né? Nesse sistema nervoso entérico. E ele precisa ser autônomo, né? Porque a gente, como eu falei, a gente quer ser nutrido, o corpo precisa ter nutriente a todo momento, né? O cérebro precisa de glicose a todo momento, precisa de energia para a gente sobreviver. Então ele faz isso de forma independente, né? Muitas vezes. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro, né? O nosso intestino. E aí, mais né, uma prova, né, de que realmente a saúde intestinal é a saúde mental e emocional, elas estão ligadas intimamente. Então vamos voltar ali para a desbiose. O que acontece com a mucosa intestinal, né, com essa mucosa quando a gente está com desbiose, que é esse desequilíbrio de bactérias aí do intestino. Esse aumento de fungos, bactérias, eles causam a acidez, né, do meio, fica um meio mais ácido e eles liberam toxinas justamente para manter a vida deles, né? Eles conquistaram ali o espaço e eles vão liberando toxinas para a gente ficar mais fraco, né? Afinal de contas a gente é hospedeiro, a gente torna-se cada vez mais ali hospedeiro desses bichinhos do mal aí que dominaram o nosso sistema. E eles começam a liberar essas toxinas e corroer a nossa mucosa intestinal, que então fica hiperpermeável, né? Então, com essas toxinas de bichinhos e mais agrotóxicos e toxinas que a gente está em contato e mais estresse, né? Quem já não teve um estresse e teve uma gastrite? Então, a gente tem sempre essa interação, né? Do trato gastrointestinal, gastrodigestivo com a mente. Então, todos esses fatores vão gerar esse aumento de hiperpermeabilidade intestinal, né? Essa inflamação que vai desestruturando a membrana da mucosa intestinal e diminui a nossa capacidade absortiva, né? E se fosse só isso, até tudo bem, mas além de diminuir nossa capacidade absortiva, a gente abre as portas para o sangue, né? Para o sistema. Então, a mucosa fica hiperpermeável mesmo, começam a se formar pequenas fendas nessa mucosa intestinal, onde passam substâncias para o sangue, né? Tanto as toxinas que não deveriam ir, né, como esses próprios parasitas, bactérias e fungos, que então agora eles querem dominar o nosso sistema, já que a gente não está mais presente, né? Então, assim, se a gente não sabe como cuidar da gente com sabedoria, né? O que a gente tem que fazer todos os dias para realmente ter um intestino saudável, para cuidar da nossa saúde, enfim, ações práticas que só dependem de nós, os bichos tomam conta, né? Eles vão nos guiando para maus caminhos, para más escolhas alimentares e de vida, né? Determinando comportamentos, determinando estado de humor, determinando compulsões, né? Tudo isso que vai nos levando cada vez mais a fazer más escolhas de vida e de alimentos que perpetuam esse mesmo ciclo, né? De comer
industrializados, de comer químicos, de fazer coisas que não são legais, né? Nem para a gente nem para os outros, enfim, né? De ser fora, né? A gente fica fora de si mesmo, porque tem uns seres dominando o nosso comportamento, a nossa consciência, é mais ou menos isso. Afinal, somos só 5% humano, né? Como diz o livro. Então, como eu falei no começo, a gente tem mais bactérias do que células no nosso organismo. Só que a gente pode equilibrá-las, né? A gente pode fazer com que elas contribuam para a nossa saúde e equilíbrio mental e não o contrário, né? Se a gente começar a fazer novas escolhas. Então, pensando que a nossa mucosa está aberta, né? Ela tem fendas ali por conta dessa desbiose, por conta dessa hiperpermeabilidade intestinal, começou a migrar toxinas, parasitas, bactérias, enfim. É só a gente tentar lembrar um pouquinho antigamente como se falava, né, de fascícula hepática, de tênia na cabeça, etc. Quer dizer, esses parasitas, eles vão pro nosso sistema, né? Eles não ficam só no intestino. Então é muito difícil detectar em exames, e, enfim, até porque tem ciclos de parasitas e tem momentos que eles não estão ali, né, não estão proliferando, enfim. Então é bem difícil detectar. A gente consegue detectar às vezes mais pelos sintomas e pela reação alérgica ali, pelos glóbulos brancos, pelo hemograma, do que pelo próprio exame de parasitas, né, o convencional. Então é importante que a gente saiba disso, né, e comece de novo a lembrar que existe uma saúde intestinal que precisa ser recuperada. Que existe uma mucosa que está danificada, nos causando vários sintomas, né? Várias doenças, várias inflamações, enfim. Então a mucosa danificada, ela aumenta a alergia intestinal, né? A alergia alimentar, por exemplo. Por quê? Porque há alguns alimentos que são os chamados alergênicos, que a gente conhece hoje, né? Que estão falando bastante, glúten, leite, soja. Eles não conseguem ser totalmente quebrados em aminoácidos, são proteínas muito grandes. Então uma proteína ela só é absorvida no intestino se ela virou aminoácido, senão ela vai embora, né?